baseado, então, na especificação do meu processo, eu quero saber se o meu processo é capaz de produzir dentro desses limites. Para isso, a gente vai usar, então, os índices de capacidade, ou índices de capacidade do processo, conhecido como aí o pessoal costuma dizer CPKs, tá? Uma forma de chamar os índices assim no dia a dia, os CPKs, que normalmente o CPK é o mais utilizado, tá? Então a gente tem os índices de capacidade de processo como parâmetros adimensionais. Eles não têm uma medida, tá? Eles podem ser comparados um processo com outro. Eu posso dizer assim, eu comparando esse processo X com o processo Y, o processo X está incapaz de produzir itens conformes e o processo Y é capaz. Eu consigo comparar isso, tá? Ele mede, então, o quanto que um processo consegue atender às especificações e quanto maior for esse indicador, melhor o processo consegue atender às especificações. Então, a minha ideia é que os meus índices de capacidade sejam valores altos, ok? Os principais índices de capacidade são CP, CPK, CPM, tá? No CP, o que a gente tem? A gente tem aqui a diferença dos limites dividido por 6 sigma. Ok? Eu vou pegar os meus limites, vou subtrair, vou encontrar esse intervalo aí e vou dividir por 6 vezes o desvio. O CPK vai ser o valor mínimo entre esses dois aqui. Entre limite superior de especificação menos média dividido por 3 sigma e média menos limite inferior dividido por 3 sigma. Eu vou pegar o mínimo entre esses dois. Eu vou calcular esses dois parâmetros e vou escolher o mínimo entre eles para ser o meu CPK. E o CPM vai ser a diferença entre os meus limites dividido por 6 vezes raiz de desvio ao quadrado, ou seja, a variância do processo, mais uma medida de centralidade, tá? Eu quero saber o quanto meu processo é central. A quem? Aos meus limites de especificação. Eu somo eles e divido por 2 para saber se o meu processo tem centralidade. O que vai ser a centralidade se ele tiver? Isso aqui, o D vai ser igual à média. Aí sim, ele vai ser extremamente central. Menos a média ao quadrado. Se D for igual à média, eu tenho média menos média, 0. Ok? E aí eu acabo voltando para quem? Para o meu CPM. Porque aqui eu vou cortar o ao quadrado e vou ter 6 sigma. Se aqui for D igual a média, vai ser média menos média, que vai dar 0, ok? Raiz de sigma 2 vai ser sigma. 6 vezes sigma como denominador, eu volto para o meu CP. Então, se o processo for centrado na média, ou seja, D for igual a μ, eu vou usar CP, porque não faz sentido usar CPM, certo? Então, aqui, supondo limite inferior 2 e superior 8, e diferentes de μ e sigma, eu vou ter o quê? Um CP insensível a mudanças na média do processo, tá? E aí ele só vai ser usado quando a média estiver centrada em D. Então, olha só, se meu processo não estiver centrado em D, eu já desconsidero o CP. Ok? Se a média do processo não pertencer aos limites, CPK vai ser negativo. Também não funciona, tá? CPM vai possuir uma desvantagem. Processos com as mesmas proporções de unidades não conformes podem ter CPM muito diferentes. E aí eu não consigo comparar um processo com o outro, tá? Então tem que ter cuidado com essa desvantagem quando for usar. São o que? Avisos, isso aqui.
para você conseguir entender qual é o melhor CP, CPM, CPK de acordo com o processo. Então, aqui, por exemplo, observa, eu tenho uma média do processo que ela vai se alterando aqui, tá? Eu tenho uma variabilidade que se mantém estável nesse pedaço aqui. Vamos analisar essa tabela. Aqui a minha variabilidade se mantém estável. Aqui a minha média, ela tem alterações, considerando ainda um salto de alteração de 5 para 10, considerando ainda o mesmo desvio, tá? Aqui eu também tenho desvios iguais e uma média, um salto menor. Vamos lá. CP, considerando o meu processo, limite inferior 2 e superior 8, tá? O meu CP ficou igual a 1 para essa alteração de média inteira, porque o meu D é diferente da média. Então, meu CP não me disse nada, não serviu de nada, tá? O meu CPK, ele consegue ter uma distância quando eu altero a minha média, tá? Maior do que o meu CPM. Então, aqui, aparentemente, eu consigo perceber melhor uma alteração na média do processo, tá? E aqui eu tenho o PFE calculado, para vocês verem o quanto aumenta o meu percentual fora de especificação. Se a minha média passa para 10, eu tenho quase 100% fora de especificação, tá? Então, esse tipo de análise vai depender do quê? Do processo que você tem, tá? Aqui eu mantenho o meu sigma padrão, né? Aqui eu tenho uma variabilidade menor, só de 6 e 7. Considere, então, a mudança aqui e compare com isso aqui, ó. Deixa eu apagar esse slide. Eu vou comparar isso aqui com isso aqui. Ai, meu Deus. Às vezes é tão difícil desenhar nesse negócio. Comparar isso aqui. As médias são iguais, certo? Aqui 7 e aqui 6. O processo é o mesmo, com os mesmos limites. O que é que mudou? Mudou 0,5 na variabilidade, no meu desvio padrão, tá? Observe que, se bem que CP já não funciona, a gente já sabe, né? Não vou nem olhar CP porque eu já sei que a média não é centrada. Então, eu nem vou olhar para isso daí. Mas olha o CPK. O CPK, mesmo tendo essa alteração no desvio, ele ainda consegue calcular bem. O CPM continuou ali dando baixo e eu tenho um PFE diferente. Por quê? Porque eu usei um desvio diferente para calcular o meu denominador. Mas ainda assim, olha a diferença aqui de 15,87 para 2,27. Esse tipo de análise vocês vão ter que começar a fazer. Comparar para ver o quê? Para ver se no processo que vocês vão estar analisando é aceitável ou não, tá? Então, observe que a gente vai ter diferentes CP, CPK e CPM para o mesmo processo, com alterações na média e na variabilidade. Esse cuidado a gente tem que ter, tá? No entanto, a gente vai olhar o quê? Uma tabela para verificar se o índice de capacidade torna o teu processo capaz ou não, diz que é capaz ou não. Então, se X é normal e Mi é igual a D, ou seja, o processo é centrado na média, CP vai ser igual a CPK, que vai ser igual a 1,33. Que vai olhar para o quê? Para o Z igual a 3,99 na tabela. Então, sempre que CP for, que a média tiver o processo centrado, a média, eu falei tudo ao contrário agora, dá um deleta aí que eu falei média centrada, né? Não, é o processo estiver centrado na média. Mi igual a D. Então, eu tenho CP igual a CPK. Tanto faz um ou outro, vai ser sempre um 33, tá? Então, a gente tem a tabela
Um processo razoavelmente capaz deve ser rigidamente controlado, lembra disso. Algumas características possuem apenas um limite de especificação. Elas são unilaterais. Vai ter característica que não vai ter limite inferior muitas vezes, tá? Então, nesse caso, quando ela for unilateral, CP e CPM não se aplicam. Vai ser CPK. Tá? Eu vou calcular CPK somente com limite existente. Porque o quê? CPK é o mínimo entre dois valores. Um valor utiliza o limite superior e o outro valor utiliza o limite inferior. Então, quando eu tiver ausência de um dos dois, eu vou usar CPK. Eu nem olho para CP e CPM. Tá? Se o meu processo não for centrado na média, CP não serve. Então, eu vou usar ou CPM ou CPK. E aí eu tenho os valores de referência, se vocês quiserem dar um print nessa tela. Isso está na tabela do livro do Costa também, tá? De controle estatístico da qualidade. Eu tenho a classificação capaz, razoável e incapaz. Para o meu CPK e para o meu CP. Dificilmente a gente vai usar CPM, tá? Então, aqui eu tenho capaz, se for maior ou igual que 1,33. Razoável, pertencente entre 1 e 1,33. Incapaz, menor que 1. Tá? E aí eu tenho também os valores para se ele for bilateral e centrado. E se ele for unilateral não centrado. Se ele for bilateral, tiver os dois limites. Ou se ele for centrado e eu quiser usar o CPK, eu uso esses valores aqui. Se eu precisar usar o CPK porque ele é unilateral, ou seja, ele só tem ou limite inferior ou limite superior de especificação, consequentemente ele vai ser não centrado, tá? Eu uso o CPK e avalio a partir daqui, ok? Isso está lá no livro, só para ficar de referência. Tem exercícios para vocês, eu acho que eu tenho uma lista para passar para vocês.